Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Hoje vamos iniciar um novo capítulo, certo? Falando sobre medidas, né? Nesse capítulo nós vamos tratar inicialmente sobre metros, centímetros e milímetros, certo? Nós vamos iniciar, né, a explicação desse capítulo na página 146, vocês podem acompanhar, certo? Na introdução do capítulo, nós vamos ter falando um pouco sobre o primeiro metrô do Brasil, certo? O primeiro metrô do Brasil foi inaugurado no município de São Paulo, no ano de 1974, com uma extensão de 6.400 metros de trilho. Desde então, esse empreendimento mostrou-se eficaz no transporte coletivo, mantendo atualmente nesse município uma linha operacional com mais de 77.000 metros de extensão e transportando quase 5 milhões de passageiros por dia. Aí nós temos a foto, a movimentação de trens e passageiros nas plataformas de embarque e desembarque da Estação da Luz, no centro de São Paulo, em novembro de 2011. Aí na 147 nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês realizarem no caderno. A primeira diz assim: quantos anos já se passaram desde a inauguração do primeiro metrô do Brasil, né? Nós estamos, pessoal, no ano de 2020, né? E ele foi inaugurado, né, no ano de 1974, certo? Então, para vocês descobrirem quantos anos faz, né, que ocorreu a inauguração, vocês vão realizar uma continha, ó, de menos. Vamos pegar o ano atual, que é 2020, e tirar 1974, que é o ano que foi inaugurado o metrô, certo? Na letra B diz assim, ó, de acordo com o texto, em quantos metros a linha operacional do metrô aumentou em São Paulo desde a inauguração até hoje, ó. Ele foi inaugurado, pessoal, diz aí no textinho, com 6.400 metros, né? E hoje, né, atualmente, ele tem 77.000 metros, certo? Então, para vocês verem quanto aumentou, vocês também vão fazer uma continha de subtração. Vão pegar, ó, o tamanho atual, né, 77.000 metros, e vão retirar, né, o tamanho na época da inauguração, certo? Continha de menos também. E na letra C diz assim, ó, que outra unidade de medida podemos usar para expressar a extensão atual do metrô apresentada no texto, né? Que outra forma, né, que outra unidade de medida nós podemos utilizar? Aí está sendo medida em metros, né? Nós podemos medir em quilômetros? Podemos medir em quilômetros, né? Podemos medir em centímetros? Podemos também, certo? Então, outras medidas poderiam ser quilômetros, né, centímetros, até milímetros mesmo, mas milímetros, né, ia dando um número bem grande. Passando para a página 148, pessoal, nós vamos trabalhar o metro, o centímetro e o milímetro, certo? Aí na 148 está mostrando alguns profissionais, né, que utilizam, né, essas unidades de medidas no seu trabalho, certo? Diversos profissionais utilizam unidades de medida de comprimento no seu trabalho. Essas medidas são obtidas com instrumentos adequados em cada situação. Observe. Qual instrumento você utilizaria para medir a distância entre a sua casa e a casa do seu melhor amigo? Né? O que é que seria? Será que seria metros? Será que seria quilômetros? Depende da distância. Se for uma distância grande, né, tinha que ser em quilômetros. Se fosse o vizinho, né, daria em metros, certo? Aí nós temos, ó, esta
parede tem 3 metros de altura. O operário da construção civil está usando uma trena, né? Um instrumento que ele usa para medir. A manga deste casaco deve ter 65 centímetros de comprimento. O alfaiate está usando uma fita métrica, né, para medir a manga da camisa. Esta peça tem 13 milímetros de espessura. Torneira mecânica usando paquímetro, né, o instrumento usado para medir a espessura, né, do objeto. Aí na 148 vai ter outra perguntinha, certo? Para vocês realizarem no caderno. Cite outros profissionais que utilizam instrumentos de medida de comprimento no dia a dia. Você vai dizer outros profissionais que também utilizam, né? Além do alfaiate, do operário da construção civil, né? Que outros profissionais utilizam esses meios para medir o comprimento em seu trabalho, certo? Mas existem outros. Vocês vão colocar aqui, certo? Na página 149, nós vamos ter, pessoal, a relação entre metro, centímetro e milímetro, certo? O metro, centímetro e o milímetro, eles podem ser transformados uns nos outros, certo? Nós vamos conhecer hoje a equivalência entre eles, ó. O metro, ele corresponde a 100 centímetros. O centímetro corresponde, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, certo? Para mim transformar, pessoal, o metro em centímetro, o que é que eu faço? Eu vou ter que multiplicar por 100, porque 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? E se eu quiser transformar o centímetro para metro? Eu vou usar a operação inversa, que nós já estudamos na multiplicação. Eu multipliquei por 100 para transformar o metro por centímetro. Então, para transformar o centímetro para metro, eu vou dividir por 100, certo? Aqui, ó, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, quer dizer, quando eu for transformar centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10. E quando eu vou transformar milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Né? Aqui eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100 quando for o contrário. Né? Aqui eu vou multiplicar por 10 e vou dividir por 10 quando for o contrário. Quando for de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Certo? Aí na 149 nós vamos ter uma questãozinha, certo? Mas assim, antes disso, pessoal, nós vamos ter aí, ó, na página 149, né, mostrando na régua onde a gente localiza os centímetros e os milímetros, certo? Ó, na régua, pessoal, os centímetros, ele vai ser representado por esse número, certo? Por esse número e por esse traço maior, certo? Esse traço maior que está indo em direção ao número, ele representa os centímetros, certo? E esses tracinhos pequenos que ficam aí entre, né? Cada traço grande representa os milímetros, certo? Dentro de um centímetro para outro tem 10 milímetros, certo? Aí bem no meio a gente vê o 5, né? Bem no meio, para, né, com o 5, com um tracinho médio, nós observamos aí que está bem na metade, certo? Entre o 1 e o 2, né, 1,5, 1,5 centímetro, né? Então aí na 149 nós vamos ter, pessoal, a primeira questão, certo? Você vai transformar, ó, 5 metros em centímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100. Ó, 5 metros em centímetros. Então, vai ser 500 centímetros. 5 vezes 100? 500. Certo? Para mim transformar centímetros em metros, eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu corto o quê? 2 zeros, né? 13 centímetros de transformar em milímetro, o que eu faço? Multiplico por 10. Né? Quando eu multiplico por 10, eu só faço acrescentar um zero. E aqui, pessoal,
Milímetros para centímetro é o contrário, eu vou dividir por 10. Quando eu divido por 10, eu corto quantos zeros? Um zero. Isso mesmo. Bom, pessoal, continuando a explicação da nossa atividade de casa, né? Nós vamos ter aqui na página 149 a questão 2, certo? Diz assim, ó. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem crescente, ou seja, da menor medida para a maior, certo? Ó, primeiro nós vamos observar que nós temos centímetros, ó, metros, milímetros, centímetros e milímetros, certo? A menor medida que nós temos, pessoal, milímetros, certo? Então, a gente vai procurar primeiro os milímetros, certo? Ó, nós temos aqui os 160 e os 54 milímetros. Qual o menor? Vai ser os 54 milímetros, né? Então, eu vou iniciar com ele, certo? Eu vou iniciar com 54 milímetros. Aí vocês vão observando, né? Quais são as outras unidades. Por exemplo, nós temos aqui 2 milímetros. Só porque observe que o 160 milímetros, ó, ele vai ser, pessoal, maior do que o 1 centímetro. Por quê? Porque se eu for transformar o 160 milímetros em centímetro, vai ficar 16, né? Porque eu vou dividir, ó, aqui por 10, né? Vai ficar 16. Então, o 11 centímetros ele vai ser menor do que o 160 milímetros, certo? Então, vocês têm que observarem isso também, certo? Vocês vão continuando até chegar no maior, a maior medida, certo? Aqui, na página 150, nós vamos ter a terceira questão. A terceira questão, ela pede para vocês pegarem um lápis de vocês, em casa, qualquer lápis. Aí você vai imaginar se esse lápis ele vai ser maior do que 8 centímetros ou menor, certo? Depois você vai pegar uma régua, certo? Na sua casa e vai medir esse lápis e vai colocar o comprimento aqui, certo? Na terceira questão. Ó, eu queria falar para vocês que nós vamos utilizar bastante a régua, certo? Enquanto nós estivermos trabalhando a medida de comprimento, certo? Então, vocês vão usar, certo? Para medir, né? Sempre que eu pedir alguma coisa, alguma figura no livro, certo? Vocês vão utilizar a régua para medir, certo? E aqui, pessoal, na quarta questão, nós temos 2 lápis, né? Tem um lápis verde que mede 87 milímetros ou 8 centímetros e 7 milímetros. Nós podemos observar aqui, ó, que o lápis verde, ele está, ó, aqui é bem na metade do 8 entre o 9, certo? Aí, bem na metade quer dizer que é 5, né? E aqui, ó, vai ter mais 1 e 2. Então, quer dizer que aqui vai ser 8 centímetros e 7 milímetros, certo? Porque esses tracinhos pequenos representam os milímetros. Então, mede 87 centímetros, né? Ou 8 centímetros e 87 milímetros, perdão, né? Ou 8 centímetros e 7 milímetros, certo? Aí você vai dar o tamanho do lápis amarelo. Observe, ó, que ele passou do 12, né? Bem aqui, pessoal, é a metade, é o 5, certo? Mas é um tracinho antes, ó. O lápis amarelo ele está no tracinho antes do 5. Então, vai representar o quê? Quantos milímetros? E quantos centímetros? E milímetros, né? Vocês vão completar aqui a quantidade de milímetros e a quantidade de centímetros e milímetros, certo? Igual do lápis amarelo. E aqui na quinta questão, ó, pede para você fazer a transformação. Aqui, ó, vai ser a medida em metro e centímetro, metro e centímetro, e aqui só em centímetros, certo? Igual aqui. Aqui, ó, 2 metros e 79 centímetros, 279 centímetros, né? 3 metros e 16 centímetros. Você vai transformar só em centímetros aqui. Você vai utilizar os mesmos números, ó. Certo? Aqui, ó, você vai transformar também centímetros.
Aqui você já vai desmembrar e transformar em metro e centímetro, ó. Aqui no caso vai ser 12, né, metros em quantos centímetros, certo? Você vai só desmembrar. E aqui, ó, também você vai desmembrar. E aqui você vai juntar, certo? Vai transformar tudo em centímetros, igual no modelo, certo?